Esse pessoal da mídia, viu? Saudar a amada igreja com a gloriosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmão, vamos dar início ao nosso culto hoje, um culto solene, de adoração ao nosso Deus, que possamos estar atentos ao que o Senhor irá falar aos nossos corações nessa noite, que possamos ser grato ao Senhor nesse momento por estarmos na casa dele para adorar na beleza da sua santidade, porque só ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Amém? Também esse culto está sendo oferecido em ação de graças ao aniversário da nossa irmã Nilce, que Deus assim possa estar abençoando grandemente a serva dele para a glória do seu nome. Amém? E vamos iniciar, irmãos. Quero convidar a amada igreja para estar fazendo a leitura devocional desta noite. Perdão, irmão, vamos iniciar orando ao Senhor. Nesse momento, eu convido a igreja para estarmos orando ao Senhor, para darmos início assim, orando ao Senhor, nesse momento. Aquele que puder ficar em pé, aqueles que não puder, podem continuar sentado, amém? Pai Santo, Pai querido e Pai amado, estamos na Tua presença e queremos, ó Deus, Te agradecer por esse momento de estarmos reunidos em Teu nome, como igreja do Senhor, para Te adorar, Te bendizer, Te exaltar e Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, abençoa o Teu povo nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, como gratidão a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que somos falhos, que somos fracos, mas temos um Deus grande, forte e poderoso que tem cuidado de nós. Portanto, ó Pai, nos ajuda na caminhada da fé, a sermos mais fiéis a Ti, a buscarmos mais o Senhor através da Tua palavra, através do louvor, para que possamos, ó Deus, resistir os conflitos, as tentações, as provações e continuarmos firmes na caminhada da fé. Abençoe esse momento da Tua igreja. Ó Pai, abençoa cada pessoa que já se faz presente aqui nesta noite, cada família representada, cada jovem, cada criança, cada adolescente. E aqueles que ainda estão a caminho, ó Pai, que o Senhor possa trazer debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Fala, Senhor, aos nossos corações, a Tua palavra. Abençoa a minha pessoa que está na direção desse culto, abençoa quem vai trazer a Tua palavra,
que vai entoar louvores ao teu nome. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Portanto, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Que nesta noite não seja apenas uma noite de adoração, mas uma noite de transformação, uma noite de salvação, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Agora vamos fazer a leitura, irmão, da palavra do Senhor, como palavra devocional nesta noite. Em 2 Timóteo, fazendo a leitura, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o 13º. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Eu acredito que estamos vivendo esse momento, irmão, nesse contexto. Dias difíceis, últimos dias. Portanto, é necessário que a cada dia possamos nos aproximar mais do Senhor. Que a nossa comunhão com Deus, a cada dia, ela possa se estreitar cada vez mais. Amém? Então, que nós possamos a cada dia estar buscando mais ao Senhor, na palavra, na oração, congregando mais, como diz a sua própria palavra, né? Congregai-vos
não deixai-vos de congregar. E só assim, irmão, é que nos fortalecemos para enfrentarmos as dificuldades que esse mundo coloca diante de nós, tentando nos afastar dos caminhos da fé. Amém? E nesse momento eu vou louvar ao Senhor com o hino de número 260 do nosso inário, que tem como título Mais Perto Quero Estar. Que a cada dia nós possamos estar mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que conhecerem, podem cantar junto comigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo a peregrinar na solidão, de noite a descansar no leito chão, em sonhos vou rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verá o teu favor, em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte aqui me vier buscar, nos céus achar-te ali, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse espírito de adoração ao nosso Deus, eu quero convidar o Ministério de Louvor Segunda Casa, e nesse momento está com a oportunidade. Graças e paz, meus irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé para glorificar este Deus. Que nessa noite possamos juntos lembrar do nosso Salvador. Logo, logo estaremos com Ele. Então vamos adorar o Senhor. Esta música é um convite para que você adore com alegria. E adoremos juntos nessa noite.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vamos cantar? Vem, assim como estás, querido Pai. Vem. Vamos cantar juntos, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vamos cantar juntos a estrofe? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, se dobrar, mas aquele que há de escolher um tesouro maior. Vamos cantar novamente, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Para adorar. Louvado seja Deus, naquele grande dia estaremos com o Senhor, adorando em espírito e verdade. Vamos cantar juntos ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos cantar mais uma vez no início. Ao único que é digno de receber, louve a este Deus, a honra e a glória, a força e o poder.
que, de fato, temos a nossa segurança é no Senhor Jesus. Esse é o nosso respirar. tua graça e pela tua bondade em nossas vidas. Vamos cantar na bondade do nosso Deus.
tem sido imensa em nossas vidas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Vamos cantar da bondade de Deus, Ele é fiel. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade. Vamos cantar esse poderoso Deus. És fiel em todo tempo, a fidelidade de Deus é eterna. Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar mais uma vez o refrão. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar da bondade do nosso Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos usar todo o nosso fôlego para louvar a este Deus. Vamos cantar o refrão. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Bondade de Deus, cantarei da bondade de Deus. Para todo sempre cantaremos da bondade do nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento vamos louvar com nossos dízimos e ofertas. Você que está nos acompanhando na transmissão, pode ficar à vontade para ofertar no QR Code. Os irmãos aqui também, não sei se tem um QR Code aí. Se quiser, pode ofertar ao Senhor, ou vir aqui e depositar sua oferta. Vamos cantar ao nosso Deus, porque este amor nunca falhou e nunca falhará. Vamos cantar ao nosso Deus, agradecendo mais um dia, mais um domingo, mais uma semana que começa. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada vai me separar.
meio às dificuldades, o nosso Deus não falha. Tenhamos sempre a nossa confiança nele. Se o vento é forte, ainda que seja difícil de caminhar, isso é juntos em uma só voz, cantar no nosso Deus. Ele é o mesmo hoje e sempre. Mas tu és o mesmo sempre. Teu amor não muda. Se o mar se enfurecer, pois nós temos nossa segurança. Aleluia. Teu amor não falha. Jesus, o teu amor não falhará, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai, te agradecemos por este momento de adoração. Senhor, recebe estas ofertas que foram aqui recolhidas, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que multiplique-se e possamos, ó Deus, investir na tua casa, Senhor. Abençoe as mãos daqueles que vão administrar, que possam fazer isso com zelo, Senhor, e com amor. Te pedimos, ó Deus, por tudo que o Senhor já te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, e que o Senhor faça mais através de nós e sobre nós, Senhor, a tua igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o nosso Deus possa estar abençoando cada vez mais o Ministério de Louvor, Segunda Casa, para a glória do seu nome. Nesse momento, quero convidar as crianças de 2 a 7 anos para se dirigir à salinha com a tia, com as tias. Amém? Criança de 2 a 7 anos pode se dirigir à salinha com a tia nesse momento. E em seguida a palavra está com o mensageiro da noite, que é o nosso professor Rafael, que vai trazer a mensagem nessa noite. Que Deus assim possa estar usando ele para a glória do seu nome, segundo a sua vontade e o seu querer. E eu peço ao presbítero Água que ore nesse momento, pelo servo do Senhor que vai trazer a mensagem nessa noite. Graça e paz, irmãos. Bendito Deus, Santíssimo Deus, Pai de toda a terra. Tu és glorioso, Deus, porque só Tu és Deus.
e o teu nome é Jeová, Senhor dos exércitos, grande e temível, bom, misericordioso, longânimo e justo. Aqui está o teu povo, Senhor, reunidos para te prestar este culto, Senhor, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Ó Deus, e queremos sentir a tua presença aqui conosco, porque tu tens uma mensagem para nós, Senhor, como sempre tens. E o teu servo, ó Deus, que foi escolhido por ti, Senhor, para pregar o evangelho do Senhor Jesus, aqui está ele, para trazer fielmente a tua palavra. E te rogamos, Senhor, imploramos, que tu sejas, Senhor, com a sua boca, que tu coloques, Senhor, na sua alma, no seu coração, e ele se coloque ali com Jesus, falando para ele o que nós precisamos, ó Deus, ouvir. E nós, teu povo, estaremos, ó Deus, com o nosso propósito de ouvir, aceitar, para o nosso bem e para a glória do teu nome. Seja com cada um de nós que aqui está, Senhor. Com aqueles que estão assistindo, ó Deus, através, ó Deus, da mídia. Que a tua palavra penetre, Senhor, em todos os corações que estão ouvindo e que vão ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 40. Amém? O tema da nossa mensagem, vocês já viram, né? Um lugar seguro em tempos de crise. Amém? Vamos ler o texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Meus irmãos, em Portugal, na cidade de Elvas, existe ali uma das chamadas maravilhas da arquitetura militar. Ela é conhecida como a maior fortaleza terrestre do mundo e foi chamada de o Forte da Graça. Ela recebeu o nome de o Forte da Graça. Ela foi construída, sob as ordens do famoso Marquês de Pombal, famoso inclusive na nossa história, né? E essa fortaleza, essa construção é uma das joias da engenharia holandesa, né? E demorou aí cerca de 29 anos para ela ser concluída essa construção.
Isso aí, entre a metade e o fim do século XVIII, ela foi construída. Quase 3 décadas para que aquela fortaleza fosse construída por completo, né? Então, essa obra grandiosa, ela envolveu o trabalho de muita gente, né? Cerca de 6.000 homens foram empregados na construção dessa fortaleza, desse forte, né? E aí, mais ou menos 4.000 animais foram também usados ali como força de trabalho, e o resultado foi essa construção impressionante que é o Forte da Graça, né? E esse forte, essa fortaleza não é apenas uma construção impressionante, como de fato ela é, mas ela é também um símbolo, né, de segurança, é um símbolo de resistência, né? Ela tinha ali a sua entrada, ela é protegida por uma ponte levadiça, que a gente vê em filmes, né, como vê em filmes, e tem armadilhas dentro daquela fortaleza, né? Tem recursos de defesa que estão escondidos, e tudo isso faz com que ela seja esse símbolo de segurança, né? Dentro daquela fortaleza poderiam ficar ali cerca de 1.500 soldados, né? E ela foi construída de uma maneira que ela era capaz de suportar artilharia, né, tiros de canhão, ela era uma fortaleza segura, né? Agora, a gente deve imaginar o seguinte: como será que seria viver na sombra, né, protetora daquela fortaleza tão impressionante, tão incrível, né? Sabendo que se houvesse algum tempo de crise, houvesse algum tempo de conflito, né, haveria aquele lugar seguro, aquele lugar firme, onde eles poderiam encontrar abrigo. Era confortável, era reconfortante viver à sombra daquela fortaleza, sem dúvida, né? Forte da Graça, ele oferecia essa sensação de ser impenetrável, de invulnerabilidade, né? E aí os portugueses estavam ali e se sentiam protegidos, se sentiam confiantes. Mas, logicamente, hoje a gente vai falar sobre uma fortaleza que vai superar qualquer fortaleza humana, né? Em poder, em segurança. A gente vai falar sobre como em tempos de crise, em tempos de incerteza, Deus é a nossa verdadeira fortaleza, o nosso verdadeiro refúgio, né? E hoje a gente vai descobrir que em Deus a gente pode encontrar segurança, e uma segurança como nenhuma fortaleza humana, nenhuma fortaleza terrestre ela pode oferecer. A gente leu o Salmo 46, e o Salmo 46 normalmente ele é atribuído aos filhos de Corá, né? Seus descendentes desse personagem, né, Corá, que era um levita, que normalmente ele é mais lembrado porque ele se rebelou contra Moisés, né? Normalmente a gente lembra das coisas mais negativas, né? Então Corá ele é mais lembrado por sua rebelião contra Arão e Moisés, né? Está lá em Números 16, mas apesar dessa rebelião de Corá, os seus descendentes encontraram favor, eles foram poupados e eles tiveram um desempenho importante no culto do Antigo Testamento, no culto do templo ali, né? Eles eram músicos, então apesar de Corá ter se rebelado, os seus descendentes tiveram uma participação importante. E este salmo aqui foi escrito por um dos descendentes de Corá, né? E ele provavelmente, dado o contexto, o seu texto mesmo, né? Ele provavelmente foi escrito num cenário de livramento mesmo, que Deus tenha dado ao seu povo, né? Os israelitas possivelmente estariam ali vivendo um momento de pavor mesmo, sendo cercado por seus inimigos, né? E aí eles então presenciam um livramento sobrenatural de Deus. Uma possibilidade é que esse salmo aqui tenha sido inspirado, no sentido poético mesmo, né? Pelo livramento que Deus concedeu diante das ameaças de Senaqueribe, né? Está no livro de 2 Reis, capítulo 19, né? Então, é uma boa possibilidade que esse salmo tenha sido produzido por conta do livramento que Deus deu ao povo de Israel ali, quando eles estavam diante das ameaças do rei da Síria, Senaqueribe, né? O texto de 2 Reis que eu falei, diz que o anjo do Senhor passa no arraial assírio e extermina aí cerca de 185.000
soldados assírios, e aí quando o povo acorda, estava somente aquela multidão lá de cadáveres, e Senaqueribe fica aterrorizado, e ele foge de volta para Nínive, capital da Síria, e aí Israel fica ali em paz, ele venceu por meio de uma obra sobrenatural de Deus. É bem possível que esse salmo tenha sido produzido a partir desse contexto, desse conflito entre Israel e a Síria. E é interessante que esse salmo, ele também se tornou muito conhecido como o Salmo de Lutero, né? O Salmo de Lutero porque foi inspirado nesse salmo que Lutero escreveu o seu hino, sem dúvida, mais famoso, que é o hino Castelo Forte. Foi inspirado justamente no Salmo 46, no nosso Salmos hinos ele é o 640, né? Mas sem dúvida é um dos hinos cristãos mais famosos de todas as épocas, né? Sem dúvida o mais conhecido, composto por Martinho Lutero. E comentando sobre esse salmo, o Charles Spurgeon, né, famoso pregador batista, vai dizer o seguinte: aconteça o que acontecer, o povo do Senhor está feliz e seguro. Essa é a doutrina deste salmo. Para ajudar a memória, poderia ser chamado de a canção da santa confiança, não fosse, claro, pelo tão grande amor do reformador por este hino, que de fato mexe com a alma. O 46º salmo, provavelmente, será mais lembrado como o Salmo de Lutero. E o tema central deste salmo, apresentado aqui nos versículos 7 e no verso 11, né, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É como se fosse um coro, né, já que isso aqui é uma canção. E a ênfase, né, está claramente aqui presente, que é a presença constante do Senhor com o seu povo e o impacto que isso proporciona, que gera transformação quando nós confiamos nele, esse Deus que está presente constantemente com o seu povo, e o impacto que vai causar nas nossas vidas quando nós confiamos nele, né, em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos de dificuldades, né. A gente na exposição vai seguir a divisão natural do Salmo, né. Algumas versões vai ter até inclusive um termo selar ou pausa, que é uma divisão natural do Salmo, né. Então isso vai levar a gente a dividir esse Salmo em 3 partes, que vão ser os nossos 3 pontos, tá? Resumidamente, o que a gente vai falar nessa noite é o seguinte: nossa proposição é: o Senhor está conosco, nos protegendo, alegrando e agindo em nosso favor, portanto, não devemos temer diante das crises. O Senhor está conosco, nos protegendo, alegrando e agindo em nosso favor, portanto, não devemos temer diante das crises. Isso é a síntese da mensagem, tá? A gente vai ver isso em 3 pontos, e o primeiro ponto é: Deus protege o seu povo em tempos de crise. Deus protege o seu povo em tempos de crise. Veja os versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Deus, ele vai ser apresentado aqui como um refúgio, como uma fortaleza e como um socorro, né? E a conclusão para isso é: não devemos temer. Não devemos temer. Logicamente, não temer aqui não é inexistência de medo. A gente não sofreu, o povo de Deus não sofreu uma mutação genética que faz ele não ter medo. Logicamente, nós sentimos esse sentimento, nós temos medo, nós tememos certas circunstâncias, mas não temer aqui diz respeito a nós confiarmos, a nós termos uma fé firme. Isso é não temer. Não temer, logicamente, também não é agir de forma irresponsável, né? Isso é, eu não tenho o que temer, então vou fazer, né, o que me der na cabeça. Logicamente, não temer não é isso, né? A gente, por exemplo, alguns anos atrás, nós passamos por uma pandemia. Nós passamos por um momento de pandemia. Agora, a gente tem que pensar, será que não temer, será que era sair de forma
desprotegida, de forma irresponsável, não cumprir as medidas de isolamento, de segurança, será que não temer a isso? Porque o que mais se viu foram igrejas simplesmente ignorando, lotadas, ninguém com máscara, muitas. Será que não temer é isso? É eu agir assim? Logicamente isso não é não temer, né? Será que não temer é isso? Não, eu tenho um Senhor comigo, então não tenho que temer, eu vou, né? Se Deus é meu refúgio, se Deus é minha fortaleza, eu não preciso ter medo de nada. Logicamente não é isso, isso na verdade é tentar o Senhor. Isso não é não temer, isso é tentar o Senhor. Eu posso evitar algo e eu vou e faço, porque eu não tenho que temer. A gente vê lá na tentação de Jesus, né? O diabo vai para ele e diz, ó, se você é o Filho de Deus, né? Se joga aí lá para baixo, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos dele, ele vai ali te guardar, ele vai te sustentar, vai impedir que você tropece. Foi isso que o diabo disse para Jesus. A resposta de Jesus é, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. É curioso como dentro dessa mesma ideia, né, não exatamente igual, mas dentro desse contexto, é curioso como, por exemplo, muita gente pega aquele texto de Paulo, né, escrevendo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, e pega esse texto e dá uma ideia que realmente não cabe ao texto, né? Dizer, não, eu posso tudo, dentro dessa mesma ideia de eu não tenho o que temer, não, eu posso tudo. E a gente percebe que quando a gente olha o que Paulo está falando, ele não está dizendo, eu posso fazer tudo, Deus está comigo, eu sou invencível, eu vou conquistar, eu não tenho o que temer. O que Paulo está falando não é isso. Basta que a gente olhe os textos, os versos anteriores, né? O contexto que Paulo está tratando aqui. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade. Veja, ninguém usa esse texto para falar que ele aguenta passar necessidade. Ninguém. As pessoas usam esse texto para dizer, eu vou conseguir vencer tudo, eu sou, né? Mas o que Paulo está falando aqui é outra coisa. Ele está dizendo, eu sei passar por todas as circunstâncias, eu sei eu sei passar por necessidades, sei também o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Isso é Paulo falando. E então ele vai no verso 13 e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu suporto passar por bonança e necessidade. É sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre, eu posso tudo, eu vou conquistar tudo, eu não tenho o que temer. Paulo não está falando sobre isso, mas as pessoas pegam esse texto e se utilizam dele nesse sentido, né? O que Paulo está dizendo aqui é, eu tenho uma fortaleza, né? E é por isso que eu suporto todas as coisas. Eu estou firme, eu tenho uma fortaleza, então eu suporto. É nesse sentido. Eu estou seguro quando tudo vai bem, né? Eu estou seguro, eu tenho uma fortaleza, mas no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio das crises, nos tempos de crise, eu também estou seguro, eu também tenho uma fortaleza. É sobre isso que Paulo está falando. Eu estou seguro ainda que a terra se transtorne, eu estou seguro ainda que os montes se abalem, eu estou seguro, mesmo que as águas se revoltem, tumultuem, eu estou seguro, eu tenho uma fortaleza. É sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando no contexto de bonança e de dificuldade, de crise. Tudo posso nesse sentido, tudo suporto naquele que é a minha fortaleza. Sobre isso que Paulo está falando. Então, a gente precisa entender que crer que Deus é a nossa fortaleza, não é dizer, Deus é meu refúgio, fortaleza, e eu posso tudo naquele que me fortalece, e sair por aí tentando ao Senhor. Fazendo, né, não, Deus é minha fortaleza, eu posso todas as coisas. Né, eu me lembro aqui de um caso, existem algumas igrejas nos Estados Unidos, igrejas, é uma tradição do pentecostalismo americano, algumas igrejas
do pentecostalismo americano que tem uma prática bem absurda, a meu ver, né? Então, uma certa igreja em Kentucky, uma região lá dos Estados Unidos, eles pegam lá o texto de Mateus capítulo 16, que falam sobre os sinais que acompanhariam aqueles que crescem, né? E aí expulsariam demônios, falariam novas línguas e pegariam em serpentes e, se bebessem alguma coisa mortífera, não faria mal. Eles pegam essa passagem de pegar em serpentes e eles incorporam na liturgia da igreja mesmo momentos em que os pastores vão pegar em serpentes. Pegar em serpentes venenosas, não é qualquer serpente não. Cascavéis, outras serpentes venenosas. Depois vocês podem até pesquisar, e é fácil de achar. Tem igrejas norte-americanas que têm essa prática, baseados nesse texto do Evangelho, né? E é curioso que, como não seria diferente, em um certo culto daqueles, um dos pastores levou uma picada e morreu. Ele se negou a ir para o médico, achando que não, Deus disse aqui que se eu pegar em uma serpente, né, não vai me fazer mal. Ele morreu. Essas pessoas estavam dizendo, não, Deus é a minha fortaleza, eu não tenho o que temer, vou pegar uma serpente. Levou uma picada e morreu. Isso é tentar ao Senhor, logicamente. Isso é tentar ao Senhor, né? Não temer não é isso. Logicamente, não temer não é isso. Não temer é ter uma fé firme, uma confiança segura de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. E é interessante como as águas, elas são apresentadas nesses primeiros versos aqui, né, como águas revoltas, como águas que estão tumultuadas, né, que estão em fúria, como se estivéssemos numa tempestade em alto mar, né? E às vezes é assim que está a nossa vida, às vezes é assim conosco, né? O medo, ele bate à nossa porta, sem dúvida, né? Não temer não é não ter medo, o medo bate à nossa porta, né? E começa a pressionar a gente, e é como se a gente estivesse mesmo num barco, no alto mar aí, né? Eu nunca andei de barco em alto mar, mas quem já assistiu qualquer série aí, ou qualquer coisa de pescador, sabe como é enfrentar uma tempestade, ou quem porventura pesca aí em alto mar, é uma coisa amedrontadora, aquela escuridão e as ondas gigantes, né? E o salmo desses primeiros versículos apresenta as águas assim, águas em fúria, né? E com a gente é como se a gente tivesse assim num barco lá pequeno, no alto mar, enfrentando uma tempestade, as ondas estão cobrindo ali o nosso barco pequeno, e parece que é uma questão de tempo para a gente naufragar, né? E muitas vezes parece que Deus não está vendo, parece que Ele está dormindo. Diz, Senhor, o Senhor não está vendo, não, eu estou aqui na tempestade, o meu barco daqui a pouco vai quebrar tudo. O Senhor está dormindo, Senhor. Parece que Ele não está conosco, né? Parece que Ele não está presente conosco. Parece que Ele não está vendo, né? E aí parece nesses momentos que Ele não é o nosso refúgio, que Ele não é a nossa fortaleza e Ele não é o nosso socorro. Isso me faz lembrar lá a passagem do Evangelho, né? Onde os discípulos enfrentam uma grande tempestade lá no Mar da Galileia, né? Jesus já era tarde, né, naquele contexto lá. Jesus dizia, ó, vamos lá para outra margem, né? Essa palavra de Jesus é interessante. Jesus diz, vamos passar para a outra margem. E aí eles vão, né? Eles despedem a multidão e eles entram no barco, outros barcos começam a seguir eles. E ali no meio daquela travessia se levanta uma tempestade, se levanta um temporal ali, né? As ondas vão começar a bater sobre o barco em que os discípulos estavam, né? Começa a encher a água e Jesus está dormindo. Está lá dormindo, no travesseiro. Os discípulos vão correndo lá, acordam, mestre, o senhor não está vendo não? O senhor não se importa não que a gente vai morrer, todo mundo. Nós vamos perecer, né? E ele repreende o vento, repreende o mar, né? Só se aquieta, vento, se acalma, mar. E aí
tudo se aquieta, tudo fica calmo, e Jesus pergunta para ele: por que vocês estão com medo? E de novo a questão do medo, que vocês estão com medo. Será que vocês não têm fé? E eles estavam ali cheios de temor, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas é curioso que Jesus tinha dito o seguinte: vamos passar para outra margem. Vamos passar para outra margem, né? E se ele disse, vamos passar para outra margem, eles iam chegar na outra margem. Não tinha como eles não chegarem na outra margem. Jesus tinha dito, vamos passar para outra margem. Eles chegariam a passar para outra margem, eles iam chegar na outra margem, sem dúvida, né? Ele não falha nas suas palavras, ele não falha nas suas promessas. Ele já tinha dito que eles chegariam a outra margem. E a primeira promessa que a gente vê aqui no Salmo 46 é justamente que Deus está protegendo o seu povo. Assim como Cristo disse, se eles iam chegar na outra margem, eles chegariam lá, eles estariam protegidos com o Mestre, né? Mas é interessante a gente perceber que proteção nem sempre vai significar que a gente não passe por tribulações. Proteção não é ausência de tribulação, ausência de crises. Proteção não é ausência de tribulação. Proteção não é isso. Não é ausência de tempos de crise. Não é ausência de dificuldades, né? A Escritura está cheia de menções, repleta de advertências em relação ao fato que a gente vai passar por tribulações. E proteção não é isso. Os discípulos estavam vivendo uma tribulação terrível, mas Jesus estava no barco. Ele não estava ausente, ele estava lá no barco, protegendo eles, ainda que eles não estivessem percebendo de imediato a proteção, mas ele estava lá e tinha dito, nós vamos chegar na outra margem. Mas no meio dessa travessia teriam ondas, teriam mar revolto, mar em fúria, mas o mestre estava no barco e eles chegariam a outra margem. Mas havia a necessidade deles passarem pelas ondas, pelas tribulações. O salmista, né, um outro salmista, Salmo 34, diz, muitas são as aflições do justo. Paulo, né, e Barnabé, eles vão fortalecer o ânimo dos crentes ali de Listra, daquela região, dizendo, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, o apóstolo Pedro diz, a ardente prova, fala sobre a ardente prova que vem sobre nós. Então, tribulações são algo que vão acontecer, e não precisa de muito, basta viver, a gente vive, a gente experimenta isso sempre, né? E a grande certeza que a gente tem é que, mesmo no meio da prova, quando as tempestades vão afligindo nosso barco, quando a gente está em alto mar, essas ondas enormes nos atingem, a gente olha à nossa volta, só tem onda e escuridão. A nossa certeza é que existe alguém na popa. A nossa certeza é essa, que ainda que ele esteja em silêncio, aparentemente sem perceber, né, aparentemente dormindo, ele está no barco. Ele está no barco. E esse que está no barco conosco, ele é o Senhor do universo, que quando ele fala, as ondas e o mar obedecem, porque ele é o Criador de todas essas coisas, ele é o Criador do cosmos, do universo, ele é o Criador do mar, das ondas, e é ele quem nos coloca na prova, em última instância. Ele quem trata conosco assim. E ele tem esse poder de acalmar a tempestade, de acalmar as ondas, né? E ainda que ele não faça isso, e ainda que ele não, né, que em sua vontade seja que a gente enfrente as tribulações e as crises, ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco no barco, ele vai estar conosco na polpa, ele vai ficar conosco porque ele é a nossa fortaleza, independente da circunstância, ele não deixa de ser a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E eu digo, mas que muitas vezes é a própria tribulação que é o meio que Deus usa para nos proteger. Muitas vezes, porque
em muitos momentos, a gente precisa ser protegido não dos outros, dos inimigos, mas de nós mesmos. E um exemplo muito claro disso é o exemplo do apóstolo Paulo. Ele tinha recebido revelações incríveis, grandiosas, né? Tinha sido arrebatado ao terceiro céu, tinha visto coisas. E para Deus proteger Paulo dele mesmo, né? Ele vai e coloca Paulo no meio de uma tribulação. Ele coloca um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás, e Paulo insistiu para que Deus retirasse aquele espinho. E Deus disse: não, a minha graça te basta, eu estou protegendo você de você mesmo. E ele coloca Paulo no meio de uma tribulação. A tribulação muitas vezes é a forma que Deus usa para nos proteger de cairmos, de nos aproximarmos mais dele muitas vezes. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, Deus alegra o seu povo em tempos de crise. Deus alegra o seu povo em tempos de crise. Veja a partir do versículo 4 ao 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja agora como as águas são apresentadas de outra perspectiva, né? As águas dos versos anteriores estão revoltas, estão, né, tumultuadas, causam temor. Mas as águas apresentadas aqui a partir desse versículo 4, elas são águas pacíficas. Elas são águas que trazem alegria, elas são águas que trazem provisão. E essa alegria ela vai estar diretamente relacionada com o fato de que Deus é o Deus que está presente. É o Deus que está no meio da cidade, está no meio dela. Essa alegria está relacionada justamente a isso. E sendo ele este Deus presente, a cidade, ela não será abalada. Por quê? Porque Deus está presente, Deus está no meio dela. Veja, ainda que o mundo em volta esteja em caos, em crise, em tumulto, destruição, como nos mostram os versos iniciais do Salmo, o povo de Deus, ele pode desfrutar de alegria, ainda que o cenário seja caótico. Por quê? Porque Deus, o Senhor, está conosco. Nós podemos desfrutar de alegria, porque Ele está conosco sempre. Essa é a verdade que brilha, né? Não apenas nesses salmos, mas, por exemplo, em um dos nomes que Yahvé, que o Senhor se revelava, se apresentava no Antigo Testamento, que é Yahvé chamar, que é o Senhor está presente. Yahvé se apresenta com vários nomes, Yahvé Rafá, Yahvé Tsidekno, e um dos nomes é Yahvé chamar, o Senhor está presente. Foi assim que ele se apresentou em Ezequiel capítulo 48, versículo 35, e esse nome que ele usa para se apresentar ali, ele traz uma ideia de uma visão profética de uma Jerusalém que viria a ser restaurada, né? Onde Deus iria habitar para sempre com o seu povo, né? E Yahvé chamar, ele vai nos garantir que, independente das tempestades ao nosso redor, independente das crises que nós estejamos vivendo, Deus, Ele está conosco sempre, Ele está presente, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo alegria, e uma alegria inabalável. Essa promessa de Yahvé chamar, ele é um lembrete de que Deus está presente constantemente com o seu povo, caminha conosco, ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa jornada, e a gente pode ter confiança porque a sua presença é constante conosco, e Ele é fiel e permanecerá conosco para sempre. Essa é a ideia presente nesse nome que Deus se apresenta no Antigo Testamento. E é interessante que isso faz eu lembrar o profeta Abacuque, o que ele registra ali em Abacuque 3, 17 a 19. O texto diz: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. O contexto é caótico, nada dá certo, tudo está em crise, um tempo é de crise, nada dá certo. E ele continua dizendo: mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E o verso 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O mundo está em caos, ele está vivendo em crise, mas mesmo assim ele se alegra, porque ele tem uma fortaleza, onde ele pode se refugiar. E a fortaleza é o Senhor, é Yahvé Shammah, que está sempre presente. As coisas não estão bem, mas eu estou alegre. Eu estou alegre porque eu tenho o Senhor, o maior de todos os presentes, e Ele é a nossa fortaleza. E, além disso, o texto identifica, o salmo que nós lemos, identifica Yahvé como sendo o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos, ele é apresentado assim. E exércitos aqui melhor compreendido como sendo exércitos das estrelas, né? Diz respeito ao sol, à lua, às estrelas, aos planetas, isso é, ao cosmos, à criação, ao universo. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Senhor de toda a criação. Esse universo impressionante, magnífico, com seus 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, com cerca de 70 septilhões de estrelas, né? Tem mais estrela no céu do que grão de areia em todos os desertos e praias do mundo. Esse universo tão impressionante, ele foi obra desse Deus aqui, o Senhor dos exércitos, o Senhor do cosmos. E esse Deus tão impressionante, que criou essa coisa tão magnífica, que é tão transcendente, que a gente olha e diz, ele é inalcançável, é transcendente, é grandioso, é o totalmente outro, como um certo teólogo diz, para dizer que ele é tão distinto de nós. Esse Deus que parece ser tão inalcançável, que é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor do cosmos, é aquele também que está conosco. Ele se apresenta nessa grandiosidade, mas ele diz, o Senhor do cosmos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Esse Deus tão grandioso é aquele que está conosco. É aquele que é transcendente, mas é imanente, que está presente conosco, que se relaciona conosco. E é por isso que o povo de Deus é um povo alegre. Porque mesmo no meio das tempestades, no meio das crises, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por fim, terceiro ponto. Deus age em favor do seu povo em tempos de crise. Venho contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, ele não é o Deus, por exemplo, dos deístas, que dizem que Deus criou o mundo, criou todas as coisas e então abandonou a sua criação e foi fazer outra coisa. O Deus da Bíblia não é o Deus que criou e abandona, ele é o Deus que age, ele é o Deus que intervém na situação. Se está vivendo um momento difícil, saiba que Deus, ele não está fazendo outra coisa, ele está conosco, ele está vendo, ele está presente, ele está no barco, na popa lá, ainda que ele esteja em silêncio, que você olha e diz, cadê Deus? Ele está conosco. Ele não é o Deus que se esquece ou que perde a hora e que perde a circunstância. Ele está vendo tudo. Ele é o Deus presente. Ele é Yahvé Shammah, ele está presente, ele está conosco. Mesmo no meio da catástrofe, como a gente viu os versículos iniciais, mesmo no meio da doença, da tribulação, da falta de dinheiro, no tempo de crise,
que a gente enfrenta, a gente sabe que Ele é o Deus que está conosco, e Ele está conosco enfrentando esses momentos, não necessariamente nos livrando desses momentos, mas enfrentando conosco esses momentos. Muitas vezes o próprio Deus que nos leva a esses momentos, e Ele tem propósitos para que a gente enfrente esses momentos. Ele não perde as rédeas, como a quem sugira os teólogos relacionais, a teologia relacional, que diz que Deus, Ele constrói o futuro com as pessoas, Ele não sabe o que vai acontecer. Não, o futuro é obra do decreto eterno de Deus, Ele está conosco e nos leva muitas vezes para a crise mesmo, para a tribulação. Ele tem motivos para fazer isso, Ele tem motivos de trazer doenças, catástrofes, tribulação ao mundo. Ele traz isso muitas vezes para que as pessoas se arrependam, para levar as pessoas ao arrependimento. Ele traz doença, catástrofe, dificuldade financeira, tribulações, para que o seu próprio povo seja santificado, se aproxime mais dele, porque muitas vezes é isso que faz a gente se aproximar de Deus, a dificuldade. Ele traz doença, catástrofe, tribulação, crise, muitas vezes como um despertamento para a realidade da sua volta, que é certa. Ele tem os seus motivos para agir e trazer tudo isso, né, para a nossa realidade, para o nosso mundo. Ele age, Ele intervém de forma sábia, que muitas vezes a gente não entende, mas Ele entende, Ele sabe o que Ele está fazendo. Para que todos, seja seu povo, seja o ímpio, sejam convencidos de que Ele é o Senhor do universo e que cumpre a sua palavra. O texto diz: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu vou encerrar. Como eu disse, o tema deste salmo está presente na sentença: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a expressão máxima do Deus conosco se deu 2000 anos atrás, quando, em cumprimento à profecia de Isaías, capítulo 7 de Isaías, e esse cumprimento está lá no Evangelho de Mateus, diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é a expressão máxima de Deus estar presente conosco. E sobre isso João nos diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo, ele é a expressão máxima dessa realidade de que Deus está presente conosco, do Deus que intervém, do Deus que o Yahvé chamar. Cristo, ele vem a esse mundo com a missão de nos levar de volta para o Pai, de nos levar de volta para Deus, nos levar de volta para casa e pegar aqueles que eram inimigos e transformar ele em filhos. E tudo o que ele fez enquanto aqui esteve foi com este propósito. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Ele morreu a morte que era para nós, né? E na sua ressurreição a gente estava nele, estava naquele que é o Deus conosco. Nós estávamos ressuscitando também com ele, né? Aquele que é o nosso Emanuel. E mesmo depois que ele partiu, né, quando ele ascendeu aos céus, ele disse que a gente não ia ficar órfãos, porque se cumpriu ali a promessa que ele tinha dito, que desceria o Espírito Santo, o Consolador, né? E ele diz, em João 14, 15 ao 18, ele diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, né, a fim de que esteja com vocês para sempre,
Ele não nos deixaria só, Ele mandaria um outro como Ele, né? O Consolador, para que Ele estivesse conosco para sempre, e é o Espírito da verdade. E mais à frente Ele diz: Ele habita com vocês e estará com vocês. Ele está presente agora por meio do seu Espírito conosco. O Espírito que guia a igreja, que instrui a igreja, que fala a igreja por meio da palavra. O Senhor do universo, o Senhor do cosmos, o Criador de tudo, Ele é também aquele que nos resgatou. Ele é o nosso resgatador, aquele que nos salvou e aquele que é o nosso socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. E se você está em Cristo, se você de fato, verdadeiramente está em Cristo, você pode dizer com confiança, com fé, com certeza: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Que você possa sair daqui nesta noite convicto de que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro, bem presente. Amém? Seja nos momentos bons e nos momentos maus. Nesse momento eu quero convidar a UEC, Departamento de Homens, que vai estar tendo a oportunidade, no culto desta noite, de louvar ao Senhor com o hino do nosso inário. Amém? Todos os homens. E logo após esse momento, a palavra vai estar com o presbítero Águido, que vai trazer alguns avisos, se tiver para a igreja, apresentar os visitantes e em seguida estar orando, encerrando assim os trabalhos dessa noite. E desde já eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. O hino é 409, irmão. A igreja vai acompanhar, 409 no nosso Salmos e hino. Que segurança me tornou pelo seu sangue que me salvou. As maravilhas do seu amor, canta minha alma, canta Jesus. Por ele vives hoje na luz, inteiramente me submergi. Oh, que transporte você sentir dos céus descendo.
Jesus, por ele vives, hoje na luz, sempre submisso. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives, hoje na luz. Vamos orar agora pelos homens do departamento. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, estamos orando a Ti, Senhor, agradecidos a Deus por esta UEC. Homens que Tu, ó Deus, escolestes para fazer parte desta igreja para o louvor da Tua glória. Tu ouviste, Senhor, o nosso cantar. É com alegria que cantamos, Senhor, porque Tu mereces todo louvor, toda glória. E por isso, Senhor, nós te pedimos que continues abençoando esta união, ó Deus, de homens, para que cada dia mais nos aperfeiçoemos mais na conduta, Senhor, da Tua palavra, atendendo sempre o desejo da Tua vontade, Senhor, na nossa vida, que é propagar o nascimento, a morte do Senhor Jesus e pedir sempre, ó Deus, que renove as nossas forças para poder testemunhar esta maravilha que é a pregação do Evangelho, que é te servir com todo amor, com todo ardor. Abençoe a igreja, Senhor. E também nós nos lembramos, ó Pai, do nosso pastor que não está presente. Senhor, ele está no Teu trabalho. Temos certeza disso, Senhor, porque ele é incansável, Senhor. E o testemunho dele é sempre estar em atividade, fazendo, ó Deus, aquilo que Tu chamaste para ele fazer, pregação do Evangelho. E onde ele estiver agora, Senhor, esteja recebendo a Tua bênção, o Teu conforto, e ele e toda a sua família. Deus, também quero agradecer por esta congregação que está agora terminando este culto. Mas antes, Senhor, nós queremos também agradecer por mais um ano de vida que Tu deste à Tua serva Nilce, e que ela receba, Senhor, as Tuas bênçãos sempre agradecendo, porque ela é uma bênção para os seus pais. E agora, Senhor, nós lembramos também da Tua serva Ilza, que está nos assistindo, Senhor, assistindo o culto e fazendo parte
Abençoe, Deus, ela não pôde estar porque está enferma. E nós cremos que Tu estás abençoando a sua vida. Ela e Norma, que ficou cuidando dela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos assim. E ainda queremos, Deus, agora, o pastor Jonatas vai orar, mais uma vez, e impetrar a bênção apostólica. Vamos colocar de pé, irmãos. Finalizarmos nosso culto de hoje. Oremos, Deus, Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, te agradecemos, Deus, pela palavra, Deus, que hoje foi ministrada, Pai, que possamos, Deus, confiar em Ti, Deus, independente da situação, da circunstância, que possamos encontrar em Ti, Deus, esse refúgio, essa fortaleza, Deus, em tempos de aflição, Pai. Continua, Deus, nos dando essa alegria, esse prazer na Tua presença, Pai, entendendo que podemos suportar todas as coisas em Ti, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Rei, Tu és aquele que cuida de nós, Pai. Deus, abençoa o Teu povo hoje aqui, Deus, reunido. Deus, que eles possam ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas, Pai. É isso que eu te peço pelo Teu povo hoje aqui, Senhor Jesus. Em Teu nome assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje aqui com o povo de Deus reunido, toda a igreja do Senhor, para todos sempre. Amém.